Bom dia, meus inscritos. Como é que vocês estão, gente? Cá estou eu novamente e atualizando vocês, né? Gravei essa noite para vocês. Vou responder os comentários de cada um que comentou. Desde já quero deixar um forte abraço para minha avó Helena e para o meu avô Paulo, que estão me acompanhando. E muito obrigado por vocês assistirem. Sabe que eu amo muito vocês. Que Deus venha abençoar suas vidas, vozinha e vozinho. Um beijo no coração de vocês. E um beijo no coração de todos os meus inscritos também, gente. E deixa aí nos comentários se você é novo no canal, se você me conhece e eu não sei que você tá me assistindo. Deixa aí nos comentários se você me conhece, a gente perdeu o contato e tudo mais. Deixa aí nos comentários pra me deixar um alô pra você, tá certo? E, gente, quero trazer vocês no cantinho da reflexão novamente, gente. Não, quando eu vejo esse cenário aqui, dá vontade de dar risada. Porque foi bem aqui, gente, que eu gravei o vídeo do projeto lá que eu falei pra vocês que eu gravei. Meia hora de vídeo. E aí, né, não foi dessa vez. E aí eu disse, não vou postar esse fake news aqui, né, gente? Porque aí vocês iam ver lá eu feliz, né? Supostamente realizada, sendo que o plano deu errado. Eu disse, não, isso vai virar um testemunho. E virou, né? Vocês não sabem o testemunho completo ainda, porque não é o momento de contar o testemunho completo, porque eu ainda estou passando pelo processo da preparação, né? Não posso contar como estava o sabor do bolo, se o bolo ainda não está confeitado e pronto, para mim dar o feedback do bolo todo, né, gente? Então, eu creio que vai chegar o tempo de eu contar o testemunho completo e vai ter parte 1, parte 2, até quantas partes Deus permitir. Mas eu trouxe vocês hoje aqui para a gente refletir só mais um pouquinho sobre momentos difíceis. E se você ainda tem dúvidas, mas Deus, por que está acontecendo comigo, Senhor? Porque perfeito nós não somos, né, gente? Não existe santo 100%. A gente tem que ser imitadores de Cristo, mas nunca a gente vai ser 100%. Porque pecar, a gente peca todos os dias. Porque se a gente fosse santo 100%, nós já estaríamos no céu ao lado de Jesus Cristo, né? Porque nesse mundo, no mundo tereis aflições, não é mesmo? Mas a gente tenta fazer as coisas certas. Então a gente muitas vezes se pergunta, mas Deus, eu faço tudo certinho. Por que isso está acontecendo comigo, né, Senhor? Aí a gente começa a observar, mas por que coisas ruins acontecem com pessoas boas e coisas boas acontecem com pessoas ruins? A gente fica refletindo, né? Não que a gente tenha o poder de julgar, porque o poder de julgar só pertence a Deus. Mas não vamos ser hipócritas de não admitir que a gente pensa isso, né? Então vem Jesus e nos ensina, como sempre, né? E nos dá a resposta. Muitas das vezes não na hora, porque na maioria das vezes ele não vai dar a resposta na hora, mas ele vai dizer, filho, sabe aquele dia que você estava daquele jeito? Então, aqui é a resposta. E aí, gente, eu tava analisando Davi. E aí, gente, eu tava analisando a história de Davi, mas não o momento, porque assim, gente, muitas das vezes a nossa alma entra em conflito porque a gente foca nos momentos de glória daquela pessoa, mas a gente não vai observar a trajetória e a história, porque muitas das vezes a gente fala, não, eu quero esse momento, eu quero viver aquele momento, mas vai analisar a história, todo o processo, tudo aquilo, entendeu? Porque quando a gente analisa o processo e a gente analisa a história, aí a gente se coloca no nosso lugar e fala, não é o momento de eu viver o que eu quero viver e eu vou esperar e eu vou até lá, eu vou viver os planos de Deus para minha vida, mas os planos que Ele tem para minha vida agora, entendeu? E aí a gente observando a história de Davi, será que você já pensou dessa forma que eu vou lhe falar agora? A gente vê que Davi, ele era um jovem, ruivo, de baixa estatura, que o profeta Samuel olhou para os seus irmãos, né, que eram mais bonitos, que eram mais formosos, que eram melhores do que ele à vista, né? Porque muitas das vezes a gente olha a aparência, mas Deus não olha a aparência, Ele vê por dentro. Não que Deus seja açougueiro, mas Ele olha por dentro. Ele vai olhar o seu caráter, Ele vai olhar a pessoa que você é. Porque muitas das vezes a gente olha e fala, ai, fulano é assim, fulano é assado. Mas vai olhar o caráter dela, vai olhar o coração dela, entendeu? E aí a gente só lembra de Davi quando Samuel escolheu ele para ungir a rei. A gente só lembra de Davi quando ele estava lá no pasto cuidando das ovelhas, mas que Deus o exaltou e pronto, Davi virou rei. Mas mesmo depois, quando Davi virou rei, né, ele tinha aqueles conflitos entre a fé e a razão,
antes, né? Porque o processo é assim, é antes, durante e depois. Não é porque depois que Deus cumpriu a promessa que as lutas acabou, não. Depois vai vir mais coisas, sim. Porque as lutas só vai acabar quando a gente estiver na glória, junto com Deus. E durante o processo da espera, porque Davi, quando o profeta ungiu ele a rei, Davi não se tornou rei naquele dia, não, naquele mês, naquele ano. Davi esperou muito. Davi esperou muito para se tornar rei, né? Deus permitiu o rei, né? O rei Saul passar por aqueles conflitos. Deus permitiu o rei Saul, digamos que era uma depressão que ele tinha, e quando ele atacava, Davi ia entoar aqueles cânticos com a harpa, né? E foi através de tudo aquilo que Davi se tornou rei, de todo aquele processo, entendeu? E Davi, quando ele se perturbava a alma, ele ia fazer salmos. A gente pode observar, se você não sabe, você que iniciou a leitura da Bíblia agora, salmos, do início ao fim, é cântico. Pode ver que é cantormo de Davi quando vai para a guerra. Tem o título do salmo embaixo, cantormo de Davi. Por quê? Porque os salmos era feito como canção. Davi com a sua harpa, ele fazia, era um desabafo com Deus, né? Tem salmos que era oração, tem salmos que era pedido de socorro, tem salmos que era agradecimento, tem salmos que ele pedia livramento a Deus quando ia para a guerra. Tem salmos de pedido de perdão, pedindo a Deus misericórdia, né? Tem salmos que ele dizia, Deus, eu acho que eu não vou aguentar, mas o Senhor é minha rocha, o Senhor me sustenta, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Tem os Salmos 40, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Posso dizer que eu estou nesses salmos agora, Salmos 40. E eu creio que Deus ele vai ouvir o meu clamor e ele vai se inclinar para mim. Mas até uns dias desse, eu estava, Deus, o Senhor não se inclina para minha oração, né? Eu não queria nem assim que ele falasse, fizesse mais promessa, eu queria ver ele agindo. Mas aí Deus vai, traz o refrigério e fala, meu filho, espera aí, meu filho, espera aí. Você esperou 9 meses para nascer? Espere mais um tempo para a promessa se cumprir, né? Tudo bem que 9 meses não é anos, né, de espera, mas espera é espera, porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Deus não trabalha na nossa lógica. E Davi, a gente vê que e eu tenho certeza que para aqueles homens da Bíblia era mais difícil, porque a gente, quando estamos passando por um momento difícil, a gente vai ler a Bíblia e os testemunhos da Bíblia nos motiva, mas naquela época eles tinham que crer no invisível, porque não tinha Bíblia para eles ler, eles eram, digamos, eles eram o princípio das coisas, entendeu? A história deles foi criada a Bíblia e a gente, né, ler a história deles, mas naquela época, que história que eles iam ler? Eles tinham que crer. Imagine Moisés escutar uma voz e seguir aquela voz. Imagine Abraão escutar aquela voz e seguir aquela voz, porque eles não tinham a Bíblia era Deus no coração deles, era Deus no ouvido deles e eles tinham que seguir. Entendeu? Então Davi ele não tinha a Bíblia para abrir e ler salmos como a gente tem hoje. Ele que criava os salmos, inspirado por Deus. Então Deus, ele permitiu Davi passar por todos aqueles momentos difíceis, porque quando ele estava passando por aqueles momentos difíceis, ele ia criar uns salmos. Salmos esses que Deus sabia que hoje eu e você ia ler e ia nos encorajar, e ia nos motivar, ia nos dar força, porque a Bíblia fechada é um livro, mas ela aberta é a palavra de Deus. Então tudo aquilo que Davi passou foi permissão de Deus, fazia parte dos projetos de Deus, fazia parte dos planos de Deus para a vida de Davi e para a nossa vida futuramente, porque Deus, a gente às vezes pensa hoje, eu quero fazer isso, mas a gente não pensa tipo assim, como vai ser depois que isso acontecer, o que vai vir, o que virá. Então, quando Deus te der um não, quando você tiver um projeto, alguma coisa no seu coração, se Deus te disser um não, você fala, não, mas pensando bem, poderia ter acontecido alguma coisa lá na frente, algum livramento, alguma coisa futura, que Deus me deu o livramento, não é mesmo? Então, assim, pensando, quando os 3 jovens foram para a fornalha de fogo ardente, né, foi necessário. E eu acho que naquele momento eles pensam, Jesus, tudo por eu ser fiel a ti, mas foi necessário. Então a gente vê que todos da Bíblia passaram por momentos difíceis e eram homens justos, pecadores, porque todos nós somos, mas eram homens inspiradores de fé, de motivação, de caráter.
Então, foi como eu disse no vídeo de ontem, se você está passando por momentos difíceis e no seu coração você sabe que você está fazendo coisa certa, porque também tem aquela, às vezes Deus está lhe castigando, às vezes você está pagando preço por algo errado que você fez, mas se lá no seu coração você sabe que você está fazendo a coisa certa, que você está seguindo os mandamentos, que você está sendo uma boa pessoa, que você está sendo um bom servo, um bom amigo, um bom companheiro, e tá acontecendo coisas difíceis com você, é a lei da semeadura. Mas a lei da semeadura de Deus é ao contrário do que a gente pensa. Entendeu? Se Deus é um Deus justo, ele vai fazer coisas justas da maneira dele. Entendeu? Então eu fico imaginando, se a gente for ler Salmos, eu quero que a gente comece hoje. A gente vai começar hoje, eu e você aí do outro lado da tela. Todos os dias a gente vai ler uns salmos. Todos os dias a gente vai ler esse salmo, o livro de salmos todinho. Todos os dias vamos ler um salmo. Se possível, 3 vezes ao dia. Então, digamos, em um mês tem 30 dias. 30 vezes 3. 30 vezes 3 vai dar 90. Então, em um mês, a gente vai ter lido 90 salmos, né? Então, todos os dias vamos começar a ler esses salmos, porque a gente vai entender um pouco o que Davi passou. Porque Davi, ele não ia criar salmos em histórias que outras pessoas viveu. Ele estava criando salmos sobre os momentos internos, e a gente vê que Davi tinha salmos que ele criava que eram um desabafo, e ele falava exatamente como a alma dele estava, né? Tem os salmos de número 42, que diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então ele estava desesperado, né? Ele estava aflito, e ele pergunta para a própria alma dele: por que estás abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então eu creio que eu e você irá entender melhor, né, sobre os projetos de Deus, sobre os planos de Deus na nossa vida. E eu quero que você saiba que foi como meu noivo gravou um vídeo aqui, os ouvidos mais próximos dos meus são os meus próprios ouvidos. Então, antes de eu estar falando, ministrando para você, o meu coração está ministrando para mim mesma. Então vamos crer no espera em Deus. E quando vier a aflição, lembre-se, se você está passando por um momento de tristeza, um momento difícil, um momento de aflição, é necessário. Nem que lá na frente você consiga motivar uma pessoa, porque na Bíblia diz: por amor a uma alma, Deus move nações. Então, nem que lá na frente sua história, seu testemunho motive apenas uma pessoa, né? Siga os planos de Deus, porque eles darão certo. Esses dias eu perguntei a Deus, eu falei assim: às vezes o testemunho é tão forte, às vezes a gente padece tanto, a gente sofre tanto, para motivar só uma pessoa, Deus. Só uma pessoa. Aí o cajado veio para mim mesmo. Porque por amor a uma alma, ele move nações. Então, por amor a uma alma, ele move uma história. Então, siga os planos de Deus, que eles darão certo. Amém? Ficam todos na paz. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo. E até a próxima. Fiquem todos com Deus.